boa tarde. Terça-feira, dia 11 de outubro e, é claro, a gente segue por aqui atualizando todas as informações do esporte regional com nossos queridos donos da bola. Hoje o destaque, é claro, lá para São Sebastião. Com a disputa dos Jogos Abertos, tem muita gente boa por lá reunida. E é claro que hoje, sim, a gente te mostra os gols da vitória maiúscula do Taubaté no futsal. Agora falta apenas uma rodada para o fim da fase de classificação. Tem também uma matéria bastante especial lá de São Paulo, já nos preparativos para a Copa do Mundo. E tem também os caminhos que o São José vai enfrentar no basquete agora na temporada do NBB, que começa muito em breve. E ao meu lado, o meu parceiro, Antônio Carmo. Tudo bem, Lara? Florinda Larissa, viu, mas tá cara? bonita você aí com esse nosso estúdio novo, bacana. Combinando aqui as cores, tudo cara. aqui, ficou muito legal. Mas vamos falar das coisas do esporte. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Vamos destacar o esporte do Vale do Paraíba, Jogos Abertos, né? Pois Bacana, lá em São Sebastião. Tudo para você ficar por dentro. E é justamente lá para São Sebastião que a gente vai agora, todo mundo de olho em tudo que está rolando lá mesmo, em São Sebastião, no litoral norte. São mais de 200 cidades na disputa de quase 30 modalidades. E aí, vez ou outra, a agenda dos municípios aqui da nossa região se encontram. Foi isso que aconteceu ontem com o vôlei feminino. Em quadra, São José e Pinda jogaram. Nos Jogos Abertos do interior em São Sebastião, os atletas respiram o esporte o dia inteiro. Quando não estão dentro de quadra competindo, estão na arquibancada torcendo ou aproveitando para conhecer uma nova modalidade. Como é o caso do Chu, atleta do time de futsal de Dracena, que aproveitou a manhã de folga para assistir os jogos do vôlei feminino. Eu acho que isso é muito importante, não só para a gente do futsal, mas para todas as outras modalidades. Por conta que a gente pode aprender um pouco mais, dar um incentivo a mais, entendeu? E foi nessa integração de modalidades que Heloíse, levantadora do São José, assistiu pela primeira vez uma luta de boxe. Ontem a gente foi assistir o boxe e foi muito bom, muito legal. É um esporte que a gente quase não tem tanto contato. Em sua quarta participação nos Jogos Regionais, Maria Eduarda é atleta da delegação de Pindamonhangaba e tenta passar um pouco dessa experiência para as jogadoras mais jovens do time. Os jogos regionais e abertos, eles são jogos muito rápido, então é aquele momento você tem que estar bem focado, você tem que vir sabendo que é esse o seu objetivo, que o seu objetivo é ganhar, seu objetivo é chegar na final. Eu acho que eu passo para elas é para aproveitar bastante, porque esse é um momento que vai ficar para a vida inteira. Você nunca mais vai esquecer os jogos que você participar. O público presente no ginásio Gringão não contava só com atletas. A mãe coruja Simone saiu cedinho de São José dos Campos só para acompanhar a filhona jogar. Minha filha é líbero, então eu acho importante esse apoio que a gente dá para as meninas, que elas precisam de um incentivo maior e eu acho que com a torcida, mesmo sendo pouca, ainda ajuda bastante. E não é que a mãe é pé quente. São José dos Campos venceu com tranquilidade Pongaí por 2-0, parciais de 25-9 e 25-12, fechando o jogo neste ponto marcado por Isabela. A segunda equipe da região a entrar em quadra na manhã desta segunda-feira foi Pinda. Com o primeiro set seguro, as meninas se aproveitaram dos ataques certeiros, como o de Tainá, para vencer por 25-13. A partir daí, Araraquara mudou a postura e dominou o jogo. Tudo começou a dar certo. Ace, ataque na paralela, bloqueio, mas foi no ponto de Rayane que elas levaram o jogo para o tie-break. No set de desempate, a superioridade continuou. E no ataque de Andréia, a equipe de Araraquara garantiu a vitória, por 2-1. E quem pensa que após os jogos as meninas têm um tempo maior de descanso, está enganado. Nos Jogos Abertos, são partidas diárias, o que exige uma preparação diferente, como destaca Éder, técnico do São José. A rotina que a gente está acostumado são jogos, uma semana, descansa, se prepara, joga de novo, né? Então aqui a gente acaba não treinando com bola, não treinando a parte física. A gente veio de uma semana forte de preparação, que a gente não jogou antes de vir para cá, para estar preparado para essa rotina agora que é longa aí de 6 jogos, se Deus quiser, se a gente chegar na final aí, que é o que a gente pretende. Haja jogo por lá. Cara, não é bacana o que elas falaram no início dessa matéria, né? É que é essa troca de experiências. Uma jogadora de vôlei acompanhando boxe, enfim, é legal isso, né? O pessoal fica no alojamento, eu já fiquei uma coisa maravilhosa. Você integra todo mundo ali. Conhece de tudo um pouco. Todo mundo, é bacana demais. E aí você tem um jogo de manhã, vai ter um jogo decisivo, vai toda a delegação assistir, sai dali, vai outra que já terminou o treino, chega. Eu vi aí, veja que bacana, ela falou de uma cidade chamada Pongaí. Pongaí é uma cidade de 5 mil habitantes que fica lá pro lado de Jaú, né? Eu me lembro que eu já passei por lá, eu achei estranho. Quer dizer, veja que bacana, né? Eles se classificaram lá na fase regional deles, lá por aquele lado, e vêm para fazer o campeonato, então, para disputar a competição
estadual nos Jogos Abertos. Aí você junta uma cidade como São José dos Campos, com 800 mil habitantes, uma cidade com 5 mil, e aí é realmente uma integração sensacional. A diferença, né, Carmen? Tem cidades que chegam ali pequenininhas e outras ali já tão vencedoras. São José só não foi com uma ou duas modalidades, tem cidade que vem com uma modalidade. Tem cidade que vem com uma. Essa modalidade vem trazendo toda a expectativa da cidade, é muito legal. Será que estão aproveitando a praia por lá também? O seu tempo está meio lusco-fusco, né? Acho que agora não. Olha, no próximo bloco a gente mostra a vitória do Taubaté na penúltima rodada da fase de classificação da Liga Paulista. Continue com a gente. De volta com os donos da bola e falando agora de futsal. Na Liga Paulista, quem brilhou na rodada passada foi o Taubaté, que jogando em casa goleou por 6-0 a equipe de Taboão da Serra. Com a vantagem, a equipe fica cada vez mais perto de fechar essa fase de classificação como líder. O Taubaté Futsal começou a partida contra o Taboão em um ritmo tão acelerado que o torcedor que se atrasou perdeu o primeiro gol do jogo. Aos 30 segundos, Gustavo, em jogada individual, fez 1-0 para os donos da casa. Com o time inspirado, o gol perdido pelos atrasadinhos nem fez falta. Rafa Martins lançou no peito do artilheiro Fabinho, que não perdoou. 2-0 Taubaté. Sobrando em quadra, o terceiro não demorou a sair. Rafa Martins recebeu em profundidade e soltou o pé. 3-0. No final da primeira etapa, ainda deu tempo de Juninho marcar o quarto gol do Taubaté. Depois do intervalo, os taubatianos seguiram em busca da maior goleada na temporada. No duelo Dedezinho versus Matheus, o goleiro levou a melhor na primeira. No segundo encontro, o camisa 11 não desperdiçou e marcou 5-0. Sem que os torcedores perdessem a conta, Fabinho de peito fez o sexto. Já nos minutos finais, o Taboão foi para o tudo ou nada com o goleiro Linha. Mas foi neste momento em que Vitão fechou o gol e garantiu o placar. Final de jogo 6-0 para a equipe do Vale do Paraíba. Eu acho que a nossa campanha ela vem sendo bem sólida, tanto em casa quanto fora. Então a gente tem que almejar sair no último jogo e buscar os 3 pontos, né? Se não conseguir os 3 pontos e conseguir o empate que garante a primeira colocação, também tá bom. O Taubaté volta a jogar dia 19 de outubro contra Botucatu fora de casa e precisa apenas de um empate para garantir a melhor campanha da primeira fase da Liga Paulista. É muito importante, a gente só perdeu um jogo em casa esse ano, né, aqui na Vila Aparecida. A gente sabe da força da nossa torcida, sabe do empenho que a nossa equipe tem aqui dentro de casa. Então a gente vai para a vitória em Botucatu, um jogo difícil. O último ano a gente acabou perdendo lá, então a gente sabe da dificuldade lá, mas vamos para a vitória. Pensando na campanha que eles fizeram até aqui, seria até injusto, né? Não conseguir essa primeira colocação. O futebol ele não tem merecimento. Futebol, futsal, o esporte é feito de fato, né? Sim. Merecia, mas não conseguiu. Mas eu acho que o Taubaté vai garantir sim o primeiro lugar. Independente do primeiro, o segundo está garantido. Isso dá uma boa vantagem, Larissa, nisso que foi falado aí pelo Ricardinho, do time estar jogando melhor em casa, só perder um jogo. E você pega na classificação a diferença do Taubaté, hoje líder, para o 8º colocado, porque daí na fase mata-mata, os times vão se enfrentar dentro do grupo. Sim. Aí é diferente, né? Porque agora estão jogando contra os adversários do outro grupo, o A contra o B. E aí, na outra fase de mata-mata, é o primeiro contra o 8º do mesmo grupo. Será o primeiro confronto que vai acontecer dentro do campeonato. Mas aí a vantagem, primeiro jogo fora, segundo em casa, tendo a vantagem do empate, aquela coisa toda. O Taubaté fez a parte dele. É bom assim, pega um adversário fraco, com todo respeito, goleia 6-0, está excelente. Em casa mostrou a capacidade, já fez 4-0 logo no primeiro tempo. O técnico pode rodar todo o time, testar jogadores que estão atuando menos. Agora tem aí uns dias de folga, né, para o dia 19, fechar essa primeira fase em primeiro lugar. Antônio Carmen, você notou que você está com o irmão do Leandrinho na cabeça, né? Disse Ricardinho. Ricardinho de novo, é o Leandrinho, segunda vez, né? São 2 craques aí comandando o time do Taubaté. Muito bom. No próximo bloco a gente mostra aqui os caminhos do São José Basquete na disputa do NBB, que já começa essa semana. Já
voltamos com os donos da bola e no NBB, depois de 2 temporadas de fora da disputa, o São José está de volta esse ano para a competição e agora já sabe todas as datas e horários dos jogos que terá pela frente. A estreia da Águia acontece no sábado, às 7 horas da noite, diante do Corinthians, fora de casa. E aí, o primeiro encontro da torcida com o time já no Lineu de Moura está marcado para o dia 27, frente à Fortaleza. Carmo, a gente já tem aqui os 4 primeiros confrontos do São José. 2 jogos fora, né? Isso. O NBB ele costuma fazer aquela tabela dirigida que quando um time viaja para fazer um jogo em determinado lugar, já pega um outro. Agora o São José foi isso, porque vai jogar em São Paulo e depois viaja para Pato Branco, né, no Paraná, para fazer o outro jogo. Aí são 2 partidas seguidas em casa, é contra o Fortaleza e contra o Unifacisa, que é da Paraíba. Então são os times do Nordeste que vêm e já fazem os jogos seguidos aqui. São quantos times? 17? Se não, 16, 17 times. 16, Turno e retorno, classificando os 4 primeiros já ficam direto, aquele mesmo regulamento, Larissa. E eu vejo assim em relação ao São José. O bom de tudo é voltar a disputar o NBB. Não vai voltar com aquele time que já foi até vice-campeão brasileiro na temporada 2011-2012. Não é. Mas é um time competitivo que fez boa campanha no Paulista. Mas é claro que no Paulista ficou entre os 8. Agora no Brasileiro entra o Flamengo, que dá um gás maior ali para os times. Mas é muito legal, o torcedor de São José adora o basquete, o Lineu de Moura vai estar lotado nos jogos do São José e vamos ter um time competitivo. Se pudesse contratar mais uns 2 jogadores, assim tal, eu vejo que o time ficaria num patamar acima do que está. Mas vai começando para ver, né? Carmo, rapidamente, considerando os times, né, que o São José vai ter pela frente ali, aqueles medalhões, estrear contra o Corinthians é uma estreia mais confortável? Isso, acho que sim. O São José já jogou contra o Corinthians recentemente, ganhou. O Corinthians não é mais aquele time que teve lá em cima no basquete brasileiro, perdeu boa parte do investimento. Então, são 2 jogos iniciais que são... Aliás, os 4 primeiros jogos são jogos do nível que o São José tem condições de vencer. E aproveitando o gancho, ainda falando de basquete feminino e masculino, Sub-21 garantiram ontem mais 2 medalhas de ouro para São José nos Jogos Abertos. As meninas atropelaram São Caetano na final, venceram por 60-14. Enquanto isso, o time masculino venceu o Cravinhos na decisão, no jogo aí sim um pouco mais apertado, por 62-48. Antônio Carmo, e adivinha quem estava lá? Quem? Diga. Cris Amédio. É, porque ele acompanha, né, o time da garotada, que é o time mais jovem. A gente já teve nos Jogos Abertos uma decisão São José e Franca, com os times principais, né, Bauru e Ribeirão Preto, Coque e Ribeirão, com os times principais. Eles jogavam assim, hoje não. Uma reedição do NBB, né, Carmo? Exatamente, hoje não. Tanto é que Franca está disputando, amanhã faz a final contra São Paulo. No segundo jogo do Campeonato Paulista, Franca ganhou o primeiro na capital e amanhã lá em Franca deverá ser campeão paulista. Então fica diferente. Mas é sempre bom, já que você vai jogar a competição, vai para ganhar. E São José tem o objetivo do título geral. Para ser campeão geral, você tem que somar o maior número de pontos em todas as modalidades. Carmen, é até engraçado, né? A gente vê que tem cidades realmente que são mais fortes em umas modalidades do que outras. Por exemplo, pelo jeito, o São Caetano não tem a menor tradição do basquete ainda. E acho que nunca teve. O São Caetano teve um período que ele ganhava os Jogos Abertos com sobras, porque ele tinha todas as modalidades grandes participando. E agora também, Larissa, é um detalhe. A competição é dividida por grupos assim. Sub-21, livre, adulto. Então, você fala, bom, o meu time aqui, se eu jogar no adulto, vai ser pior. Eu vou jogar no Sub-21. Aí você tem mais chance de ganhar. Soma menos pontos na classificação geral, mas tem mais chance de conquistar o título. Carmen, vou pedir para o Duarte colocar mais uma vez aqui no telão para a gente ver a foto dos meninos, porque muitos deles são aqueles que já estão na disputa, que agora já voltam para o NBB, né? A foto dos campeões do masculino. Que é o time que acabou de ser campeão, vice-campeão brasileiro do LDB. Né, da Liga de Desenvolvimento. Aí é um time muito forte, que até achei interessante Ourinhos, que não tem uma tradição assim grande no basquete paulista, já teve um time ou outro, conseguir dificultar as coisas para o time josense. Mas era um título esperado. Bom, e agora a gente faz uma pausa aqui no Esporte Regional, porque nesse ano é ano de Copa do Mundo. E aí, existe uma missão agora, a Missão Qatar, com 2 campeoníssimos do futebol, e é isso que você vai ver agora. Tá chegando a hora. Dia 20 de novembro, a bola rola para a Copa do Mundo. Dia 24, o Brasil estreia contra a Sérvia. Mas até lá é bom o torcedor ficar atento a algumas datas. Daqui a 10 dias, em 21 de outubro, Tite precisa enviar uma pré-lista de 55 jogadores convocados para a FIFA. Os nomes não serão divulgados.
No dia 7 de novembro, aí sim vai rolar o anúncio da convocação dos 26 jogadores que vão defender a seleção na Copa do Mundo. Uma semana depois, começa efetivamente a preparação da seleção brasileira com a apresentação em Turim, na Itália. E no dia 19, acontece a viagem para, quem sabe, a conquista do Hexa. Em entrevista ao programa Resenha do Galinho Zico, no Band Esportes, o técnico Tite falou sobre a preparação para o Mundial. O futebol, ele é preparação. Então agora é o momento de preparar, porque a Copa ela é muito curta. Então, quem não tiver nas suas melhores condições físicas, clinicamente recuperado e num bom momento técnico, vai ficar difícil. Em 5 dias tu não cria, não faz. O treinador também comentou sobre o futuro na carreira. Ele reafirmou que não continua na seleção após a Copa. Só vou ficar um pouquinho com a Rose, com a minha esposa. Ah, tudo bem. Mas meu filho disse assim que ela vai me aguentar 2 meses, depois ela vai me jogar para fora, senão não te aguento mais. É um pouquinho também da gente ficar com a família. Mas vamos ter ano sabático também, essa coisa? Aí eu não sei. Eu achei que no Brasil não, porque no Brasil eu não vou trabalhar. Isso que eu não vou. Sabe, o Brasil é uma exposição, cortar carne toda hora, cara. Então, deixa eu dar um tempo. Mas por que tu acha que eu não fui treinador no Brasil? Calma, aquela história de que tudo tem começo, meio e fim, até para os medalhões, né? Chega. O Zico foi técnico da seleção do Japão. Aliás, enfrentou o Brasil na Copa do Mundo de 2006, na Copa do Mundo realizada na Alemanha. Ele era o técnico da seleção do Japão. E disse aí, né, por que ele não quis ser técnico do Brasil? Porque no Brasil o cara não é técnico, ele está técnico, né? Raros são aqueles que ficam com um tempo maior, como está acontecendo com aquele português, o Palmeiras agora. Agora, o Tite disse aí, o da convocação. São 26 jogadores? Eu digo aqui, Neymar e mais 25, né? Porque o único diferenciado do Brasil, na minha opinião ainda, é o Neymar. Então é o seguinte, o problema maior que o Brasil vai ter, a maioria das seleções, é o tempo curto, isso que o Tite falou. Quando a Copa é no meio do ano, as seleções têm um prazo maior. Agora o Brasil vai chegar 5 dias antes de estrear contra a Sérvia, que é no dia 24 de novembro, primeiro jogo às 4 da tarde, para nosso horário aqui, começando contra a Sérvia, que está fazendo uma belíssima campanha na Europa, não vai ser jogo fácil não. Mas Copa do Mundo é gostoso demais, né? Carlos, você disse aí, né, que para você é o Neymar e os outros 25. Quais são as reais chances, cara, na sua opinião, do Brasil grandes, acho que são muito boas. O Tite, ele é um cara realmente que merece estar comandando a seleção. Em 2018 perdeu a Copa para a Bélgica num jogo em que o Brasil jogou muito melhor. Foi fortuito aquele resultado, o Brasil poderia ter vencido sim. E está fazendo esse trabalho aí. Tem as suas dificuldades, os seus erros, como todo mundo tem. Mas o Brasil, com mais umas 4, 5... O Brasil, toda a Copa que vai, é um dos favoritos. Antônio Carmo já está de canarinho, porque prontinho. Muito em breve vem o Hexa. Então sou eu, Neymar e mais 23. Pronto. Carmo, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia. Caroline Rossazzi chegando agora com os destaques do Band Cidade, primeira edição. Para você, até amanhã.